Hoje eu vou falar sobre uma das técnicas de comunicação persuasiva que mais diferenciam os comunicadores de excelência dos comunicadores medianos. Essa que é a verdade. Eu vou falar sobre o poder do silêncio e como você pode utilizar ele numa negociação ou então simplesmente numa situação em que você está fazendo um discurso falando alguma coisa. Hoje eu vou te ensinar uma das técnicas mais importantes que existem na área de oratória e você vai conseguir utilizá-la em diversas situações da sua vida. Se liga então no poder do silêncio. Muito bem, meu aficionado, minha aficionada, eu tenho certeza que você já percebeu na sua vida como um todo que os melhores comunicadores do mundo que você conhece utilizam muito bem do silêncio. Você consegue perceber muito o uso desse silêncio, dessa pausa dramática nesses discursos mais inflamados, principalmente aqueles discursos políticos. E você consegue perceber que, de fato, eles chamam a sua atenção e eles fazem com que aquela mensagem seja proferida de uma maneira marcante. Eu tenho certeza que você também quer gerar esse mesmo nível de impacto na sua fala e na sua apresentação. E agora eu vou te ensinar as 4 situações diferentes em que você deve utilizar esse silêncio. E eu já vou adiantar para você que não é algo tão difícil assim, mas, de fato, você tem que saber utilizar o silêncio de uma maneira estratégica. Portanto, eu tenho que te falar que o silêncio possui 4 superpoderes. E o primeiro deles é o seguinte: ele te dá mais tempo para pensar na próxima coisa que você vai falar. Esse tempo que você ganha para pensar melhor e formular suas ideias é valiosíssimo. E é um tempo que, inclusive, muitas pessoas tentam preencher com aquele vício de linguagem que muitos de nós possuímos, que é aquele vício de ficar falando Pois bem, agora você já sabe que ao invés de ficar fazendo você deve simplesmente ficar em silêncio. E essa é a melhor coisa que você pode fazer para se preparar antes de falar alguma coisa durante a sua frase. Eu sei que esse é o poder que é mais sem graça de todos, mas a gente não deve subestimar a sua capacidade, porque esse poder faz com que, de fato, as suas frases soem muito mais planejadas e sejam mais impactantes, como a gente vai entender quando a gente aprender os outros superpoderes também. O segundo grande poder do silêncio é o poder de fazer com que as pessoas consigam entender melhor o que você falou depois que você explicou alguma frase. Sim! Quando você coloca aquele silêncio, aquela pausa dramática, depois de uma frase muito impactante que você falou, e você dá esse tempinho para que as pessoas possam pensar melhor no que você tem a dizer, você então consegue garantir que aquela pessoa vai entender e aprofundar mais aquela sua mensagem. Quando a gente para pensar, isso é essencial quando a gente fala de comunicação, porque afinal de contas o ato de se comunicar representa transmitir uma mensagem do interlocutor A para o interlocutor B. E se o interlocutor A não dá tempo suficiente para que o interlocutor B processe e entenda aquela mensagem, então a comunicação foi falha. É muito importante que você dê esse tempo então para que as pessoas possam digerir o que você tem a falar, mas além disso, é muito importante que você também faça isso para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que você está falando. E agora a gente começa a falar de uma técnica mais avançada e mais interessante. Porque o que acontece? Quando você traz uma mensagem e quando você traz argumentos persuasivos, você constrói aqueles argumentos persuasivos e no final você dá aquela pausa dramática, deixa aquele silêncio no final da sua frase para fazer com que as pessoas tirem suas próprias conclusões, você então garante que aquela pessoa se autoconvença de que aquilo é importante para ela. Você então garante que aquela pessoa vai conseguir montar aquelas pecinhas do quebra-cabeça que você forneceu e ela então vai chegar naquela conclusão lógica que você ajudou ela a construir. Essa montagem desse quebra-cabeça e essa conclusão lógica que eu acabei de falar é muito importante quando a gente fala de persuasão, porque quando uma pessoa chega por conta própria numa conclusão, ela então muito mais facilmente começa a ser defensora daquela conclusão ao qual você fez ela chegar. Isso tem a ver com a técnica da não contradição, que a gente também aprende nos cursos de persuasão da AFIX. E justamente por isso, dar esse tempo para que a pessoa possa digerir sua informação é muito importante, faz você ser uma pessoa muito mais persuasiva. O terceiro grande poder do silêncio é o poder também de gerar curiosidade. Quando você coloca aquela pausa dramática antes daquela frase marcante que você quer falar, você gera uma curiosidade extrema. Sim, as pessoas ficam muito mais interessadas no que você vai dizer em seguida. Portanto, você pode e deve utilizar essa pausa dramática sempre que você quer falar sobre algo importante logo em seguida, pois curiosidade é uma coisa que você consegue gerar através do silêncio, saiba disso.
Portanto, utilize bem essa técnica para gerar essa curiosidade quando você quer fazer isso. Obviamente que não é interessante que você faça isso o tempo todo, pois você acaba gastando o poder do silêncio. É interessante que você use isso apenas nos momentos mais estratégicos. E o quarto grande poder do silêncio é o poder de ressaltar o que você tem a dizer. E ele pode ser utilizado para ressaltar o que você tem a dizer, tanto antes quanto durante, como também depois do que você tem a dizer. Quando você quer ressaltar alguma coisa, você pode, por exemplo, fazer esse silêncio antes daquilo que você quer ressaltar. Isso vai fazer com que as pessoas prestem muito mais atenção no que você vai falar logo em seguida. Você também pode utilizar esse silêncio enquanto você está querendo ressaltar algo. E é justamente esse silêncio durante a sua fala que faz com que você consiga ressaltar melhor o que você tem a dizer. Além disso, você também consegue ressaltar colocando esse silêncio, essa pausa dramática no final da sua fala, ressaltando também bastante o que você tem a dizer. Dentro dessas três situações que eu acabei de colocar, eu diria que fazer o silêncio ao final da sua frase é a mais impactante de todas, justamente porque você consegue então misturar o segundo grande poder, que é o poder de fazer as pessoas digerirem melhor, entenderem melhor o que você tem a dizer, com o quarto poder, que é o poder de ressaltar melhor a sua fala. Então você junta dois superpoderes e faz com que a sua fala seja ainda mais impactante. Uma coisa que é muito interessante sobre o silêncio, mas também que se aplica a todas as outras técnicas de persuasão e negociação que a gente já aprendeu nesse canal e também através dos cursos da Fix e também no Instagram da Fix, é que todas essas técnicas podem ser planejadas. Sim, planejado. Então, se você quer saber o que um orador, uma pessoa que se comunica muito bem, faz que as outras pessoas não fazem, é justamente essa questão do planejamento. Quando eu, por exemplo, vou elaborar um vídeo, quando eu vou elaborar uma fala minha, eu não apenas penso no meu texto, eu também penso em quais situações eu vou inserir determinadas técnicas de oratória, de linguagem corporal. Então, de antemão, eu já planejo em quais momentos eu vou usar, por exemplo, os meus silêncios. Quando eu quero ressaltar uma frase em específico, eu já planejo se eu vou usar esse silêncio antes, durante ou depois e de que forma eu vou fazer isso. Se você gostou desse conteúdo sobre comunicação persuasiva e quer aprender mais sobre outras técnicas que podem ser utilizadas numa negociação ou então até mesmo em apresentações em que você precisa ser persuasivo, se liga então no nosso Instagram, o Afix Soluções, e também no meu Instagram, o Felipe Costa B2B. O canal da gente está começando agora, o meu Instagram pessoal também. Então, poxa, agradeço demais se você puder compartilhar esse vídeo. Ele realmente vai ser muito útil para quem ainda não sabe negociar ou falar tão bem assim. Aqui no Brasil, as pessoas ainda estão precisando desenvolver muito as suas habilidades de comunicação e negociação. E compartilhando esse vídeo, você consegue ajudar as suas pessoas mais próximas a negociar melhor e valorizar melhor os seus conhecimentos, as suas habilidades. Portanto, eu agradeço demais se você também puder compartilhar esse vídeo, mas também curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo os nossos novos vídeos. Forte abraço e vejo você no próximo vídeo.